Olá, tudo bom? Nós vamos continuar falando sobre Coríntios, 1 Coríntios. Nós lemos 1 e o 2, falamos sobre a saudação dos discípulos e o chamado para a sua obra, que o chamado era o chamado feito por Deus. E agora nós vamos dar continuidade aos outros versículos e vamos comentar um pouco sobre cada um deles, de que forma eles podem se aplicar às nossas vidas. 1 Coríntios 1:3. A vocês graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes faltam nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Jesus e que tem Deus no coração, quem recebeu Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, tem paz no coração. Eu às vezes fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que se dizem discípulos de Jesus, pessoas que dizem que já aceitaram Jesus, mas você vê que essa pessoa não tem paz. Ela é uma pessoa extremamente nervosa, irritada, mal-humorada, muitas vezes ignorante. E eu fico pensando como uma pessoa que tem uma experiência com Jesus e que tem a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, como essa pessoa pode ser uma pessoa assim. Eu não estou dizendo que de vez em quando você não vai se estressar, de vez em quando você não vai se irritar, mas é a forma como você se comporta nesses momentos é que faz a diferença. Eu posso me irritar, eu posso ficar com raiva, mas eu não posso deixar que isso causa em mim um efeito tão grande ao ponto de eu colocar em xeque o meu testemunho. Porque Jesus Cristo reina na minha vida, o Espírito Santo mora no meu coração. Eu preciso viver em paz. E eu preciso mostrar essa paz ao mundo, que é uma paz que excede a compreensão do mundo, que é uma paz que, ainda que tudo não esteja da forma como eu gostaria que estivesse, ainda assim eu tenho paz, porque eu tenho fé que a minha vida está na mão de Jesus e Ele é que cuida de mim. No versículo 4, ele continua dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Deus nos salvou através da sua graça. Graça é um favor imerecido, nós não merecemos nada que Jesus faz por nós, mas ainda assim Ele fez, porque Ele nos ama, e isso é graça. Nós não somos salvos por algo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos salvos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ele se entregou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele intercede por nós, e Ele faz tudo isso porque Ele nos ama, porque Ele quer fazer. Não porque eu tenha algum merecimento, não porque você tenha algum merecimento. Por mais que você seja bonzinho, por mais que talvez aos seus olhos, e isso é até meio perigoso, por mais que aos seus olhos você ache que é uma pessoa correta, toda corretinha, mas não é por isso que você foi escolhido por Deus. Você foi escolhido por Deus porque Deus escolheu te amar, um amor incondicional, e Ele planejou essa salvação para que essa salvação alcançasse você. E isso não tem nada a ver com o que você faz ou com o que você deixa de fazer. Isso tem a ver com o que Ele fez, e Ele é amor, então por isso Ele nos ama. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Talvez algumas pessoas peguem isso aqui e digam assim: então se eu sou cristão, se eu recebi Jesus, eu tenho que ser uma pessoa rica, tenho que ter muitos bens materiais, não pode me faltar nada. Não é isso que Paulo está dizendo aqui.
Ele está dizendo que nós fomos enriquecidos em tudo, no sentido de que nós fomos enriquecidos no conhecimento da palavra, no conhecimento das coisas que vêm dos céus, no conhecimento das coisas que são de Deus, porque Deus se revela a nós. E isso por si só nos faz pessoas ricas, ricas da graça de Deus. Eu não estou dizendo que uma pessoa que seja convertida a Jesus, que ela não possa ser rica financeiramente. Deus, ele é o dono do ouro e da prata, e ele quer compartilhar tudo isso com seus filhos. Mas esse não é o principal objetivo de Deus. O objetivo de Deus é que você seja rico da graça dele, e que você viva bem com tudo aquilo que ele tem colocado nas suas mãos. Isso é prosperidade. Prosperidade não é tudo que você quer ter, mas é você viver bem com tudo que você tem. Isso é ser próspero. E ele continua dizendo, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Isso é uma coisa muito legal. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, nós temos que testemunhar desse Jesus Cristo aonde quer que nós estejamos. E eu sei que falar é fácil, eu sei que é uma coisa bonita, né, de se dizer, mas há uma diferença entre falar e há uma diferença entre viver e colocar em prática. Por isso eu escolhi o nome dessa comunidade de Vivendo a Palavra, porque viver a palavra é muito difícil, mas é recompensador. É difícil por quê? Será que Deus nos pede alguma coisa difícil demais? Eu creio assim que é difícil por causa da nossa natureza pecaminosa, como eu já disse antes, por causa do desejo da carne. A carne quer outras coisas. A carne quer saciar a vontade da carne, mas o Espírito quer ser saciado de Deus. E nós devemos viver pelo Espírito e não pela carne. Nós cuidamos do nosso corpo, nós tomamos banho, nós passamos cremes, nós cortamos o cabelo, nós cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa aparência. Mas a gente não dá a mesma atenção para o nosso espírito, porque o corpo, um dia ele acaba, mas o espírito ele é eterno. Um dia nós vamos encontrar com Jesus, e aí nós vamos ter esse corpo que já vai estar lá, para aqueles que estiverem mortos, já vai estar lá praticamente todo desfeito lá, desintegrado no meio da terra, do pó, ou queimado, como muitos agora estão fazendo. Mas Deus tem o poder de alguma forma pegar uma partículazinha desse teu corpo e transformar ele num corpo glorificado. E aí você volta a ser uma pessoa completa, porque esse espírito vai morar nesse corpo, e você vai ser um dos que vão governar com Jesus Cristo quando ele voltar com a sua igreja para governar o mundo. Agora, nós precisamos cuidar do espírito, e a melhor forma de nós cuidarmos do espírito é nos alimentando da palavra e fazendo a vontade de Deus. E ele está dizendo aqui, nós devemos confirmar entre nós o testemunho de Cristo, e isso a gente só faz falando de Jesus Cristo um com os outros, falando desse poder regenerador, desse poder transformador que só Jesus Cristo pode operar nos corações daqueles que estão sedentos da palavra, com sede da palavra. Já foram buscar resposta em tantos lugares e não encontraram lugar nenhum, porque a resposta certa só há em Jesus. Jesus disse, conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? É a palavra de Deus. Mas ele continua dizendo assim, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Tudo que você precisa já está em você. Deus colocou esses dons em você. Cada um tem dons específicos, alguns têm mais de um dom, e você precisa conhecer esse dom para você colocar ele à disposição na obra do Senhor. Você precisa colocar em prática as coisas que você aprende através da palavra e exercitar essas coisas através do seu dom. E ele continua dizendo assim, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele nos manterá firmes até o fim. Não é você que vai ficar firme por você mesmo. É Deus, através do teu Espírito Santo, que vai te manter firme. Mas para isso você precisa estar ligado com Deus. Ele vai te manter firme, porque vão haver várias dificuldades, vão haver vários obstáculos para desviar você do caminho, da direção de Deus. Mas Ele vai te manter firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso é forte, né? Sermos irrepreensíveis. Alguém tentar falar alguma coisa contra você e aquilo que a pessoa tentar falar cair por terra, porque não é verdade. As outras pessoas sabem que você não é assim. Você é uma pessoa irrepreensível diante de Deus, porque você, ainda que cometa alguns erros, mas no seu coração, o seu desejo é sempre chegar cada vez mais próximo de Deus, se parecer cada vez mais com o próprio Jesus Cristo, viver cada vez mais a palavra de Deus. A gente tem muita coisa para aprender com o apóstolo Paulo, e eu vou comentar muito ainda sobre essa carta de 1 Coríntios, que eu acho que tem muita coisa para enriquecer as nossas vidas. E eu gostaria que você lesse essas palavras. Não é o que eu estou dizendo aqui que vai vou colocar um ponto final e acabou. Esses comentários que eu faço aqui são comentários breves para que você, depois lendo esses textos que nós lemos e comentamos, para que você tire suas próprias conclusões baseadas no que a palavra está querendo dizer. A gente não pode interpretar a Bíblia da forma como a gente quer. A gente tem que interpretar a Bíblia como Deus se revela para nós. E talvez essa questão de cada um ler e interpretar da forma que quer, que tem feito surgir tantas religiões, tantas igrejas, quando na verdade a gente tem que ler a palavra e tentar entender o que Deus está querendo falar aos nossos corações. E nesta oportunidade aqui, Deus está dizendo o seguinte: nós precisamos, mais uma vez, eu volto a dizer, nós precisamos viver a palavra. E viver a palavra é a gente cuidar dos nossos dons espirituais e colocá-los a serviço de Deus. É nos mantermos firmes pela ação de Deus através da nossa vida. E nos tornarmos cada vez mais irrepreensíveis diante de um mundo tão cruel, um mundo tão satânico, um mundo tão enganador, um mundo tão tentador. Que Deus possa nos manter firme através do seu amor e da sua misericórdia, e que você cada vez mais sinta o desejo no coração de seguir em frente, vivendo a palavra.